Estados, União e municípios ganham alívio no caixa com as novas regras de pagamento dos precatórios. Para alguns, a medida trata-se de um calote. Para outros, racionalização de pagamentos, uma adequação à realidade do caixa do poder público. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o polêmico assunto, nós vamos conversar com o juiz Ramon Tássio de Oliveira. Ele é coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Dr. Ramon já foi advogado, promotor de justiça, delegado e, além de aprovado no concurso para juiz federal, mas não assumiu. Ele também é professor universitário, mestre e doutorando em Direito Público na PUC-MG. Dr. Ramon, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui novamente. A satisfação é toda nossa. Não deixei de citar também que o senhor já passou por 5 comarcas, é juiz há 20 anos, juiz estadual, já passou pelas comarcas de Campo Belo, Candeias, Frutal, Itaúna e agora é Belo Horizonte, não é isso mesmo? Exatamente. Tive o prazer aí de percorrer esse nosso estado e com muita alegria. Bem. Nós teremos também no nosso programa, doutor Ramon, os telespectadores já acompanharam e sabem, nós temos os 2 quadros, o pensamento universitário, no qual os estudantes de direito fazem perguntas para o senhor do tema em pauta do nosso programa aqui, que são os precatórios. E também temos o pensamento literário, que o senhor vai fazer indicação de leitura aí no terceiro bloco. Ok? Inicialmente no nosso programa, eu gostaria então que o senhor comentasse para a gente. O Congresso Nacional promulgou essa emenda constitucional, alterando as regras de pagamento dos precatórios, um regime especial para o poder público. Gostaria inicialmente que o senhor explicasse para a gente o que são precatórios e como que eles se formam. O precatório ele é um título resultante de uma condenação judicial contra o poder público. Assim que essa sentença transita em julgado, ou seja, torna-se indiscutível, o Poder Judiciário emite o precatório através do presidente do Tribunal de Justiça, comunicando ao ente público para que ele inscreva essa dívida no seu orçamento para que ela seja paga. Essa comunicação deve ser feita até o dia 1º de julho do ano, possibilitando assim o poder público da inserção no orçamento futuro. No orçamento futuro. Entendi. Ou seja, uma vez inscrita, o poder público teria ali 6 meses, 1 ano e meio para que ele quite essa dívida. Então, o precatório é isso, é um documento resultante de uma condenação judicial proferida pelo Poder Judiciário contra o poder público. Um débito judicial. Não é isso? Exatamente. Agora, doutor Ramon, o Congresso então veio, Senado e Câmara, fazendo essa alteração, promulgando essa mudança, as novas regras do pagamento. O que mudou basicamente? Quais são essas novas regras? Essa emenda constitucional número 62 foi promulgada em dezembro de 2009, no dia 9 de dezembro de 2009. Finalzinho do ano. Exatamente. Apagar das luzes. Ela trouxe inúmeras mudanças aí nessa questão da dívida dos precatórios. Ela possibilitou um pagamento ou com base em percentuais da receita corrente líquida do ente público, ou ela permitiu que o ente público também optasse por um pagamento dessa dívida pelo prazo de 15 anos. Ou seja, ela abriu a perspectiva de um regime especial para o pagamento dessa dívida. Por quê? Exatamente porque havia uma dívida enorme, estimada aí em mais de 100 bilhões de dólares, para muitos uma dívida impagável. Daí daí a razão dessa emenda constitucional permitindo esse canal, essa via de pagamento da dívida. Agora, doutor Ramon, o senhor falou de precatório, explicou o que se trata, mas para o nosso telespectador acompanhar a nossa conversa aqui, esses débitos judiciais muitas vezes são salários, benefícios de aposentados, por exemplo, junto ao poder público, uma correção, um reajuste que não foi dado à época, está sendo reclamado e depois autorizado, reconhecido esse direito, ele vira precatório, é isso? Exatamente. Toda condenação proferida contra o poder público vira um precatório. Vira um precatório porque os bens públicos são impenhoráveis, ou não pode haver uma penhora de um bem público. Então, o precatório ele materializa dívidas resultantes de ilícitos praticados pelo poder público. Eu diria para você, por exemplo, um ato ilícito que surja uma indenização resultante de uma morte ou de uma invalidez de qualquer pessoa. Ela também materializa dívida oriunda de salários de servidores, vencimentos, salários, vencimentos, benefícios previdenciários, enfim.
esses créditos alimentares. Então, o precatório materializa tudo isso devido pelo poder público em virtude de uma condenação judicial. Quer dizer, ser credor da União, do governo federal, estados e municípios não é um bom negócio. Até então, não era um bom negócio. Mas sobre isso, o que mudou? Como que era antigamente, até esse final do ano passado, e após a promulgação? Como é que foi? Piorou a situação do pagamento? É uma discussão que tem ganhado assim, um grande furo. Se piorou ou não é algo que a gente vai ver na medida do tempo. Entendi. O certo é que essa emenda ela cria algumas vias de pagamento. E hoje, com a emenda, eu diria para você que existem fortes mecanismos de pressão contra o ente público, de modo a forçá-lo a quitar essa dívida. Entendi. Agora, então, no início, para os primeiros governantes, os próximos governantes, traz um alívio, mas futuramente, ou no médio e longo prazo, a coisa pode se complicar. Pode sim. Dentro aí do contexto da opção que o poder público vai fazer nos moldes da emenda, quanto ao pagamento dessa dívida, pode ser que o adiante seja sombrio para aqueles futuros governantes. Até que eles reinventem uma outra forma de adiar esse pagamento, né? Doutor Ramon, vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente também, dentro dessas regras, alguns aspectos, como por exemplo a ordem cronológica, a fila de pagamentos, quem tem direitos sobre outros, como é que fica isso? A gente então volta em instantes para explicar isso para a gente, ok? Pois não. Volta daqui a pouquinho.